E aí, cabeça pensante e mente fervilhante, aqui professor Hernandes e hoje nós vamos falar sobre a leitura. Vocês têm medo de ler, têm preguiça de ler e também sei que foi devido à leitura que nós chegamos a desenvolver esse âmbito da tecnologia que nós temos hoje. Então, senhoras e senhor, busque algum elemento que vai auxiliar você a estruturar o seu hábito de leitura. Teremos algumas dicas aqui sobre leitura e a importância da leitura e o quanto ela muda na sua mente, previne doenças, veja bem, além de trazer uma compreensão um pouquinho diferenciada, vamos falar assim. Não perca esse vídeo, deixe o seu like aqui para poder ajudar o nosso canal a se desenvolver e também pode compartilhar com aqueles coleguinhas que você sabe que estão precisando de uma forcinha para começar a leitura, porque aqui nós teremos não só a justificativa, como também orientações, mas isso vai ficar dividido em 2 vídeos, daqui a pouco você vai ver. Bom, no meu Instagram, inclusive se você já quiser seguir lá, @profzernandes, tem aqui na descrição, joguei lá algumas perguntas para a gente poder identificar quais são os elementos que podem dificultar a leitura das pessoas, né? Qual dúvida que elas têm em relação à língua portuguesa ou à leitura. E aí uma das perguntas que a gente vai começar respondendo aqui diz o seguinte, né? Como conquistar o hábito da leitura? Envolve mais gostar do que obrigação? Bom, essa pergunta foi da Paola. Uma dúvida que é comum para todo mundo. Eu não vou ler porque é obrigatório. A gente na escola foi acostumado a achar que leitura era uma ação obrigatória. Seja porque foi de tarefa, seja porque era castigo na biblioteca, enfim. A leitura ela não é gosto, primeiro ponto, né? Não existe eu gosto de ler ou não gosto de ler. Se você vê uma palavra, nesse momento, se eu pegar aqui um livro e colocar os 6 princípios das ideias que dão certo, pronto, você leu, você não escolheu ler. Você viu a palavra e você leu porque você é alfabetizado. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, então nós temos o hábito da leitura. Eu costumo falar para meus alunos que o hábito ele se desenvolve ao longo do tempo. Eu estou criando um hábito agora e eu tenho que todo dia me esforçar para que esse hábito se torne mais orgânico. Depois de 2 anos, ele vai realmente se tornar orgânico. Então, qual que é a ideia? A leitura, você cria o hábito dela. Você pode gostar ou não de ler determinadas coisas sobre determinados assuntos. O que você tem que fazer? Perceber que você gosta para você já estabelecer o hábito da leitura. Não existe gostar ou não de leitura. O que existe é você trazer e criar um hábito de ler. Em se tratando disso, então a gente vai começar a falar com o que você gosta. É importante você ler o que gosta? Sim, é bom você começar. Se você não tem o hábito, pega uma coisa que te interessa, independente do que seja. Seja das fotos das galáxias, seja de narrativas da Idade Média, histórias de amor, poemas, canções que você ouve. Você já leu a letra das canções que você ouve? A gente não lê, essa é uma das questões. A gente traz tudo muita informação auditiva e visual e a gente acaba esquecendo da informação verbal lida. E isso faz com que a gente deixe uma habilidade adormecida, que é a leitura no mundo em que a gente vive. Ficar só nesse tipo de leitura que você gosta vai fazer com que você também fique estagnado. E a nossa ideia é desenvolver. Você às vezes vai precisar fazer vestibular e também vai poder, ter que fazer Enem, ter que fazer provas, concursos, e isso vai exigir de você leituras mais aprofundadas. Então, o segundo ponto que a gente vai falar é o desenvolvimento da leitura. É importante que você leia diferentes tipos de texto. Então, você leu uma canção, é uma leitura de um poema. Um segundo ponto que é importante a gente tratar, você lê diferentes tipos de texto. Você leu lá a letra da música que você gosta, esse é um tipo de leitura poética. É importante você também ler notícias sobre, não só ler as notícias que chegam até você, é você buscar notícias sobre. Estourar essa bolha do algoritmo é uma forma de você ter uma leitura mais ativa e uma ação mais efetiva, principalmente nas redes sociais. Dessa maneira, você vai fazer uma evolução na sua leitura. E ao invés de só ler aquela canção, procura um poema com o mesmo tema daquela música. Procura uma inspiração do cara que escreveu essa música. Você buscar as raízes das coisas, isso faz com que você tenha um melhor conhecimento sobre o que foi desenvolvido. O livro, então, é bom para a gente começar a ler. Um livro que você gosta e um livro que seja fácil. Um que eu sempre sugiro que é um livro com um nível de texto excelente, que são textos leves, curtos e engraçados. Você está achando que eu estou inventando esse livro? Não estou. Livros de crônica, por exemplo, Comédias para Ler na Escola, de Luiz Fernando Veríssimo.
Poxa, é fantástico. São textos do cotidiano, é uma linguagem simples, tem histórias engraçadas e elas fazem com que você queira ler uma próxima história e daqui a pouco você conseguiu ler um livro inteiro pela primeira vez na sua vida. Olha só que fantástico isso, hein? Começa com Comédias para Ler na Escola ou pode ser algum outro livro de crônica que isso vai te ajudar a trazer. Essa pergunta foi da Patrícia. Vamos à próxima. Seguindo essa lógica, a gente tem a leitura para vestibular, Enem, concursos públicos, prova de mestrado, prova de doutorado, quando você tem um universo de coisas para ler. Bom, esse tipo de leitura vai se desafiar a ler. Primeira coisa, o hábito, né? Peguei o que eu gosto, estourei a bolha, cheguei num livro de vestibular, por exemplo, que são livros que eles exigem mais atenção da nossa leitura. Esse tipo de livro é bom você pegar e ler livros de contos, livros de poemas e romances. Basicamente são esses três tipos. Às vezes peças teatrais também caem. Os mais rápidos de ler são os contos. Então você lê um conto, você fecha aquela história, você anota, é importante isso, que vai entrar na pergunta do Daniel. Como você não esquece aquilo que você leu? Primeira coisa, leia com atenção. Não queira ler rápido. Nossa, eu li 10 páginas em 1 minuto. Não adianta você ler um monte e depois não saber o que você leu. Então, você lê, é importante você anotar, né? Você tem um caderninho, você tem um bloco de notas em que você vai anotar a sequência daquilo que você leu. Não precisa registrar tudo que você leu. Se você anotar aquilo que você está lendo e escrever uma linha por página, você já vai estar desenvolvendo de maneira absurda o seu conhecimento, reforçando a sua memória, que inclusive a leitura já ajuda a fazer isso, e trazendo um registro do que você escreveu. Só de você escrever já vai ajudar você a lembrar. Quando você precisar, você não precisa ler a história novamente. Você vai lá e olha as suas anotações. Dessa maneira, você vai compreendendo melhor a história, trazendo um enraizamento daquilo que você está lendo. Próximo. O Luiz perguntou o seguinte: só consigo ler o que me chama a atenção. Os outros temas que não me atraem, eu me perco lendo. O que fazer? Bom, Luiz, essa ideia de quebrar a barreira, né, de estourar a bolha, é uma forma. Então, o que eu preciso, às vezes, ler e o que eu gosto de ler? Eu preciso ponderar os dois e aí eu vou entrar já numa pergunta que o Pedro fez, né? Eu posso ler duas coisas ao mesmo tempo? Eu leio em línguas diferentes? Quem, né, já está treinando inglês, está treinando espanhol, posso ler 2 livros em línguas diferentes? Eu preciso ler em línguas diferentes? Não, não precisa. Normalmente a gente acompanha, né, mais de uma história. Você consegue assistir um filme e depois assistir uma novela e saber a diferença entre a história do filme e da novela. O livro é a mesma coisa. Entretanto, se você não tem o hábito de ler, começar a ler com um monte de coisas, isso pode complicar. Se você já tem esse hábito, é muito mais fácil. Você vai pegar aquele livro que você gosta, o Harry Potter, vamos supor, e depois você tem livros do Mário de Andrade para você ler, o Contos Novos. Vai ler os Contos Novos com atenção, fazendo o registro. O livro do Harry Potter, ele vai te atrair mais fácil. Então, é melhor você primeiro ler o do Mário de Andrade, né? Dar essa atenção a ele, e depois ler o Harry Potter. E outras coisas que você pode fazer é condicionar. Vou fazer a leitura de um depois que eu tiver feito a leitura do outro. Assim, você vai dando recompensas para as obrigações que você tem que fazer, até aquilo se tornar um prazer e de estimular de uma maneira positiva a sua mente. Vamos ao próximo. Uma outra pergunta foi da Sabrina. Como sair da ressaca literária? Nesse caso, você já percebe que existe o hábito da leitura. O que é a ressaca literária? É quando você se esvaziou a hora que você acabou de ler um livro e você não está afim de ler mais nada. Primeira coisa. Às vezes é interessante você dar um tempo entre um livro e outro. Segundo ponto, você mudar completamente o lado que você estava. Eu tava lendo uma história super densa, complexa, difícil, trazendo tipo coisas que eu tava me envolvendo muito, tava me identificando com um livro. Eu tô lendo uma prosa, um romance, aí eu começo a ler um poema para poder espairecer a minha cabeça, ficar mais tranquilo, ter novas ideias sobre os temas, para poder inclusive fazer uma correlação entre esse texto diferente daquele que eu tava muito envolvido. Isso é como se fosse mergulhar, sair, respirar, e voltar. Mergulhar, sair, respirar, e voltar. Mergulhar, sair, respirar, e voltar. Novamente. E aí você pode continuar, depois ler outro livro daquele envolvimento que você tinha. Então, sempre trazer um equilíbrio através desses opostos. Isso pode ajudar a curar essa ressaca literária. Às vezes é só um tempo mesmo e você deixa e não esquece de querer voltar, de trazer novamente isso para a sua realidade. Porque a constância é que ajuda o desenvolvimento. Bom, além disso, a leitura ajuda a gente a desenvolver mais a habilidade de empatia, a habilidade de escuta, entre outras coisas que nós já abordamos aqui no vídeo. É isso aí, cabeça pensante.
Não esqueça de deixar o seu like, de indicar o nosso canal para os colegas que vocês conhecem e que precisam da leitura. E não se esqueça de ativar o nosso tintinábulo, o famoso sininho, que você já aprendeu mais uma palavrinha nova. E desliga esse vídeo e vai ler um livro. Um abraço, até mais, tchau!